Grande Rodrigão, presença confirmada nas lives, hein? Já aproveita, Rodrigo, pega o aviãozinho aí e manda pra mais gente. Vamos botar gente na live hoje. Já vamos começar. Hoje vai estar bem legal. Eu acho que tá sempre bem legal. Eu gosto. Vamos lá então? Vamos começar? Sempre com aquela ideia que... Deixa eu tirar a música aqui. Sempre com aquela ideia que quem tá, quem não tá, perdeu, né? Mas quem tá aí quiser pegar o aviãozinho e mandar convidar mais gente, tenho certeza que vai ser bem bacana. Como eu começo meus vídeos lá no YouTube, como eu começo as lives aqui, dando start inicial é como? Olá, abençoados, sejam muito bem-vindos! Hoje é quarta-feira, é dia de live, e dentro do propósito que eu tenho de trazer informação, de trazer conhecimento, de falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, nós estamos aí e vamos com tudo, vamos para frente. Quem tá vai aproveitar, quem não tá aproveita depois que eu tenho deixado essas lives no IGTV. E também tenho postado as lives com um pouquinho de atraso, obviamente, no YouTube, mas elas estão lá também para quem quiser. E quem achar que tem um parente que está precisando ouvir um pouquinho, trocar ideias sobre dinheiro, sobre investimento, chama e posta no seu grupo ali do WhatsApp, manda o aviãozinho, clica no aviãozinho aqui embaixo e manda 3, 4 pessoas, que eu tenho certeza que a gente devagarinho vai crescendo. Eu tenho um amigo meu uma pessoa que eu sigo, que eu respeito muito, que é o Rodrigo Colombo, que entende muito de investimento e de renda extra. Ele está fazendo uma série de lives às 7h15 da manhã todos os dias. Acho que já faz uns 60 dias. Ele deu uma paradinha porque ele teve Covid. As lives deles começaram com 5, 6 pessoas há uns 60 dias atrás. E agora ele já tem 300, 400 pessoas. Óbvio que é uma live todo dia, é diferente do que eu tenho feito aqui. A gente sabe que a sequência traz mais pessoas para assistir, mas o intuito é eu falar e vocês escutar, e se eu conseguir movimentar uma vida, conseguir ajudar uma pessoa a lidar melhor com o seu dinheiro, eu fico feliz pra caramba, tá bom? Como sempre, eu começo lendo um trechinho de um livro que me chamou a atenção. Hoje eu vou ler um trechinho bem legal do livro que é chamado Quem Pensa Enriquece, de Morear PC. O que diz essa parte aqui? Fala um pouquinho sobre sabedoria, tá? A sabedoria verdadeira se percebe geralmente pela modéstia e pelo silêncio. Não se esqueça do fato de que todas as pessoas com as quais você convive estão, como você, procurando a oportunidade de acumular dinheiro.
Se você falar livremente demais sobre os seus planos, pode ficar surpreso ao descobrir que alguém já passou à sua frente, usando os planos que você revelou tão tolamente. Que uma de suas primeiras decisões seja de conservar a boca fechada e os olhos e ouvidos bem abertos. Eu acho que essa questão da gente fazer planos e da gente tentar falar o menos possível daquilo que a gente está planejando e das coisas que a gente busca é um exercício diário que a gente faz, que a gente sabe que como a nossa palavra tem poder, ela tem poder para outras pessoas também. Então assim, tente escutar mais, ouvir mais e falar menos, que eu tenho certeza que os seus planos serão mais abençoados, tá bom? Se eu posso trazer alguma coisa sobre isso que eu li, é isso, aproveitar que nós temos uma boca só, tentar manter mais fechada possível e ficar com olhos e ouvidos atentos com o que acontece aí ao nosso redor. É bastante difícil, eu sofro muito com isso, de me policiar com isso, mas é um exercício que nós devemos fazer para nos melhorar bastante, tá bom? Legal, vamos lá então. Como eu falei, vocês devem ter ouvido as chamadinhas, aí nós vamos falar hoje sobre fundos imobiliários. É um investimento que não é tão antigo assim, um investimento que está chamando bastante atenção e nós vamos entender por que esse tipo de investimento está chamando bastante atenção. E eu vou tentar, nesse tempo que nós vamos estar juntos, explanar um pouquinho para vocês, passar um pouquinho para vocês o conhecimento que eu tenho dos fundos imobiliários, e eu espero que no final dessa live vocês tenham um pouquinho de entendimento e conhecimento, talvez eu gere em vocês alguma vontade de investir, ou até a possibilidade de chegar no fim da live e dizer, não, isso não é para mim. É o que pode acontecer também, e não há nenhum pecado com relação a isso. Precisar fazer pergunta, tiver alguma dúvida, pode colocar ali embaixo. Eu deixei uma caixinha de perguntas também hoje num history meu. Eu vi que tem algumas perguntas, a gente vai responder no final ali. Fiquem bem à vontade, que eu não quero que isso seja um monólogo, eu quero que isso seja uma troca de ideias. Uma forma também que eu me preparo para fazer isso, que vocês podem me abençoar também, é apertando no aviãozinho e mandando para outras pessoas, e sempre clicando no coraçãozinho ali, que é uma forma do Instagram ver que a gente está fazendo um barulhinho, apesar de pequeno, mas ele ajuda na distribuição da live ali, tá bom? Vamos lá então. Fundos imobiliários, tá? Eu vou com a minha colinha aqui, que eu sempre faço um resumo para a gente não esquecer de nada. Vamos ver o que eu anotei. O que a gente precisa saber antes de começar a investir em fundo imobiliário? E depois eu vou conceituar para vocês o que é um fundo imobiliário, tá? Uma carteira de fundos imobiliários, ou seja, eu ter vários fundos imobiliários nos meus investimentos. Então, uma carteira de fundos imobiliários bem estruturada pode dar acesso a centenas de imóveis e milhares de inquilinos. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? É possível começar a investir com pouco mais de R$2, fazendo dos fundos imobiliários o investimento mais democrático que existe de toda a indústria do mercado de capitais, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu comecei a investir com R$20 na minha carteira e foi em fundo imobiliário. E realmente tem fundos imobiliários de R$2 onde você pode comprar uma cota, tá? O investidor que começa da maneira correta e busca conhecimento tem mais segurança e conforto para perpetuar seus investimentos, tá? E é uma coisa legal porque fundo imobiliário pode ser um investimento a longo prazo, nós podemos fazer isso durante toda a nossa vida financeira e aproveitar isso. Agora eu vou conceituar para vocês o que é o conceito de fundo imobiliário e depois eu vou passar para vocês a minha visão com palavras mais simples. Agora eu vou ver bem o conceito que até eu copiei, tá? O que são fundos imobiliários? São fundos de investimentos fechados e sem resgate possível, porém que investidores podem vender as suas cotas, sempre constituído por um administrador com o principal objetivo de investir em ativos imobiliários. Vou explicar o que são ativos imobiliários também. Tais como hospitais, imóveis residenciais, lajes corporativas, ou seja, prédios de escritórios, né? Galpões logísticos, depósitos, sedes empresariais, shopping, imóveis de varejo, imóveis de empresa e outras coisas, tá?
Eu vou falar um pouquinho sobre os vários tipos de fundo imobiliário que tem, mas que para vocês começam a entender o que é o fundo imobiliário, eu vou explicar da forma mais simples possível, que são fundos imobiliários que eu chamo de fundos de tijolos, tá? O que é um fundo imobiliário? Vamos fazer um exercício todos nós juntos aqui, vamos ver se vocês entenderam. Vamos supor, existe um shopping, tem um shopping na sua cidade, e depois é constituído um fundo imobiliário, ou seja, um fundo que vai comprar esse shopping, tá? O fundo tem um valor X lá, ele compra o shopping e a partir desse momento o fundo imobiliário é dono do shopping, do prédio shopping, ok? E o fundo imobiliário vai à bolsa de valores e vende cotas. Ações são pedaços de empresa, cotas são pedaços de fundo imobiliário. E todos nós podemos comprar essas cotas. A partir do momento que eu estou comprando uma cota, eu estou comprando um pedacinho desse shopping center. Então eu tenho lá, vamos supor que o shopping é dividido em 100, vamos fazer um exercício bem redondo. O shopping é dividido em 100 cotas. Eu, Mauro, vou lá e compro uma cota dessas 100. Então agora eu sou dono de 1% do fundo, obviamente eu sou dono de 1% do shopping. É simples assim, tá? É assim que funciona um fundo imobiliário. Então, como eu falei, o fundo pode ser de shopping, pode ser de prédios de escritórios, pode ser fundo de galpões logísticos que se aluga para empresas, pode ser fundo de galpões industriais, onde esses prédios são construídos para que as indústrias aluguem esses prédios. Então tem N tipo de fundo na questão dos fundos de tijolo. Mas basicamente é isso. Quando você está comprando uma cota de um fundo imobiliário, você está diretamente comprando um pedacinho de um prédio. Tá? Então sim, é a mesma coisa que você comprar uma sala, você comprar um apartamento, você comprar uma casa, você é dono de um pedacinho daquele prédio. E aquele prédio está sendo usado para a função que ele foi delimitado. Né? E aí eu já entro no primeiro assunto, que é o quê? É explicar para vocês os tipos de fundo imobiliário que tem. O primeiro e mais conhecido é esse fundo que eu falei para vocês, que é o fundo de tijolo, onde o fundo compra algum prédio, que pode ter N usos, como eu já mencionei para vocês, tá? Ele é o mais tradicional, tá? É simples entender pelo fato do que o que gera receita, eu vou falar sobre isso, o que gera receita no fundo de tijolo é a locação dos espaços. Então seja, vamos no mesmo exercício do shopping. O shopping está lá, eu sou dono de 1% do shopping, e aquele shopping tem as salas e as lojas que são locadas. Para loja de venda, salas de cinema, a praça de alimentação, onde os restaurantes alugam os espaços, o próprio estacionamento, que também é locado para uma empresa que administra e paga aluguel. Então todo aquele shopping gera um valor X de dinheiro de aluguel todo mês. Pela lei dos fundos imobiliários, é obrigado o fundo imobiliário a distribuir para os seus sócios ou para os cotistas no mínimo 95% de todo aluguel que é gerado. Então lá se gerou 10 mil reais de aluguel, que é muito mais, óbvio, mas estou pegando um número redondo, no mínimo R$ 9.500 tem que ser distribuído para os sócios que são donos daquelas cotas. E os outros 5% eles ficam para a própria administração do fundo, ficam para manutenção do prédio, ficam para todos os custos que você sabe melhor que eu que qualquer prédio tem. E os 95% são distribuídos, tá? A lei dos fundos imobiliários obriga que a distribuição seja feita no máximo de 3 em 3 meses. Mas eu desconheço algum fundo imobiliário brasileiro que não distribui todo mês. Então se você comprar uma cota de um fundo imobiliário hoje, agora no dia 30, quando vai virar o mês, você já tem parte lá daquela partezinha do aluguel. Então no mês que vem você já vai receber aluguel referente ao percentual que você tem lá do shopping, tá? Então, e como é que eu recebo mais ou menos aluguel se eu sei que está saindo bem administrado ou não? Tem algumas coisas que a gente pode analisar do gestor, tá? O principal item que é importante a gente prestar atenção é uma coisa chamada vacância, ou seja, espaço vago. Existem dois tipos de vacância. A vacância física, ou seja,
O shopping tem 100 salas e só 95 estão ocupadas, 5 estão livres. Então ele tem uma vacância física de 5%. E tem a vacância financeira também. É quando a sala está ocupada, mas ele não está pagando aluguel, porque está com aluguel atrasado ou coisa parecida. De 100 salas que estão alocadas lá, 95 estão com aluguel em dia, 5 estão com aluguel atrasado. Então esse shopping tem 5% de vacância financeira. Então tem que ter um cuidado com isso, porque se o gestor é bom, a vacância física vai ser baixa, porque ele vai se esforçar para alugar todos os espaços que estão lá, e a vacância financeira também vai ser baixa, porque ele vai ser um bom comprador. Ele vai, além de colocar pessoas lá sérias, empresas sérias que vão pagar o aluguel todo mês, ele também cobra direitinho. Então tu tem um shopping que é teu, a parte do shopping lá que é tua, vai estar sempre locada e locada com inquilinos que pagam. Então o controle que tu tem que ter é bem esse, é a vacância física e a vacância financeira. E como é que eu defino quando eu vou comprar um fundo imobiliário de tijolo qual que é melhor que qual? As vacâncias são importantes e principalmente assim, quando você vai comprar um imóvel para morar ou vai comprar uma sala comercial para local, o que, que você leva em conta? Qualidade da construção, localização é muito importante, vizinhança, cidade. Então tudo isso é importante que a gente analise também. Você vai entrar lá, eu já fiz um vídeo lá no nosso canal falando onde que você busca essas informações, mas você consegue o endereço do shopping, consegue imagens aéreas, consegue imagem do Google, consegue, tem muitos shoppings dentro do próprio shopping, consegue fazer um tour dentro, daí você vê se o piso é bacana, se a iluminação é bacana, se as empresas que estão lá dentro também são empresas interessantes, lojas interessantes, ou empresas no caso de fundos imobiliários e galpões logísticos. Então assim, o trabalho que você vai ter para analisar a qualidade de um fundo imobiliário de tijolo é o mesmo cuidado que você teria se fosse comprar um imóvel para morar ou até um imóvel para alocar, como se fosse um apartamento, ou comprar um galpão, ou comprar uma sala comercial. Então, vou olhar se está num local bacana, vou ver se a construção foi bem feita, vou olhar a vizinhança, vou olhar se quando chove não alaga, porque você não é a mesma coisa, você está comprando um imóvel, tá? Então é isso bem importante. Tá bom, Gustavo? Já volto, gostei, legal. Então isso é muito importante, é entender, ter a real noção que você está comprando sim um imóvel. E assim, esse imóvel tem que estar alocado 100% e esse imóvel ele tem que estar com locatários que paguem direitinho. Essas são questões bacanas de nós levar em conta na hora de fazer o investimento nesse tipo de imóvel, tá? E qual é que são os riscos de investir nesse tipo de imóvel? É o mesmo risco de você comprar uma sala comercial. Mas olha o detalhe, se você é sócio de um shopping que tem lá, por exemplo, 200 lojas e 2 inquilinos saem, você vai ter 1% de vacância física, tá? Agora, se você comprar uma sala comercial na sua cidade para alocar e o seu inquilino sai, de uma hora para outra você tem 100% de vacância física. Ou seja, você perdeu o seu inquilino. Por isso que é importante ter cuidado na hora de investir em fundos de tijolos, principalmente em galpões logísticos. Você não pode comprar um fundo que é monoativo e monoinquilino. Quer dizer o quê? Se o fundo só tem um prédio, e se nesse prédio só tem uma empresa que loca, o risco é muito grande. Porque de um mês para o outro, se essa empresa sair, você vai ficar sem receita. E daí você não acaba não recebendo nada, tá? Porque o que acontece? Se eu falei para vocês que num fundo de tijolo o que você recebe é o percentual do aluguel, por exemplo, você tem lá 1% do fundo imobiliário, você vai receber 1% do aluguel que é gerado, né? E a outra forma de rendimento que você tem é a própria valorização das cotas, porque elas são negociadas em bolsa de valores, tá? Mas a valorização das cotas dos fundos imobiliários, elas não seguem um padrão de empresa. O que eu quero dizer com isso? Normalmente um fundo imobiliário ele tem lá tantas cotas sendo negociadas e existe um valor patrimonial por cota, ou seja, como se fosse vender todos os prédios e pegar esse valor e dividir pelo número de cotas. Normalmente os fundos imobiliários têm lá um valor patrimonial de cota de R$100
E o valor da cota que está sendo negociado, ele não varia muito, ele vai ficar sempre próximo disso. Porque quem está negociando tem real entendimento que aquilo não pode extrapolar o valor, porque aquele valor está lastreado dentro do valor de um prédio. Então, se esses prédios se valorizarem, a cota vai valorizar também. Agora, não vai acontecer de um fundo imobiliário ter cada cota valendo mais ou menos R$100 de valor patrimonial, e ele está sendo negociado a 200, 300, 400 ou 1.000. Tá? Ele vai subir porque a tendência é que os imóveis valorizem, então essa cota vai valorizar também com o tempo, mas ela não vai estar alavancada, ela não vai ter uma valorização 2, 3, 5, 10 ou 30 vezes, como é muito normal acontecer com as empresas. Tá? Então, a cada pouco que é avaliado lá um prédio, o prédio teve uma valorização de 10% esse ano. Há uma tendência que o mercado eleve a cota para esse valor também. E uma coisa legal do fundo imobiliário é que ele não trabalha alavancado, ou seja, um fundo imobiliário não pode contrair dívida. Então não existe a possibilidade de um fundo imobiliário quebrar, por exemplo, porque ele está lastreado em imóveis e ele não pode contrair dívida. E como é que um fundo imobiliário então compra um prédio, ou um shopping, ou alguma coisa assim? Eu vou explicar. Se o fundo imobiliário não pode ir a mercado buscar dinheiro, e 95% de tudo que ele ganha ele distribui, os outros 5% ele usa para despesas do próprio fundo, é normal que um fundo imobiliário tenha pouco caixa, pouco dinheiro em caixa. Alguns fundos têm mais, alguns têm menos, alguns até tempo que sobra uma graninha e tal, mas é normal que não tenha. Então o que um fundo imobiliário faz? Se ele quiser aumentar a quantidade de imóveis, ele tem que fazer uma nova emissão de cotas. Isso mesmo. Ele vai emitir mais uma certa quantidade de cotas, emitir que eu diga vender na bolsa, pegar aquele dinheiro e comprar um prédio ou comprar um shopping, o que se limita, tá? Então isso é uma segurança muito boa. Primeiro, está investindo em imóveis, tem um gestor cuidando de tudo isso, não precisa se preocupar, ele vai cuidar do prédio, ele vai cuidar em alugar, ele vai cuidar em cobrar, não tem dívida ativa porque é proibido, todo mês você está recebendo aluguel. Depois eu vou falar mais ou menos quanto que se recebe, tá? E ele não fica alavancado. Então, o fundo imobiliário de tijolo, que é o mais comum, ele é sensacional para quem quer investir em fundo imobiliário. E olha que coisa legal, se você quiser investir num imóvel para alugar, você vai precisar de 200, 300, 400, 500 mil. Os valores são altos. Num fundo imobiliário, a partir de R$2, você já tem um pedacinho, óbvio, um pedacinho pequeno, mas no mês seguinte você já vai receber um pouquinho de aluguel com relação a isso, tá? Então você já pode investir hoje, no mês que vem já está recebendo aluguel. Bem tranquilo, bacana, né? Se ficou alguma pergunta com relação ao fundo de tijolo, já coloca aqui embaixo que eu já respondo. Se você não entendeu nada, fala também que eu posso explicar de novo, tá bom? Mas eu acho que dá para entender o que é esse fundo, é o mais comum. Eu vou passar um pouquinho mais rápido pelos outros, eu me detive um pouquinho mais aqui, porque na questão do fundo de tijolo ele conceitua muito bem o que é um fundo imobiliário. Só de fazer um comentário, nós tivemos a situação do Covid agora, que os shoppings sofreram bastante. Eu sou dono de fundo imobiliário que é dono de shopping, tá? E eu parei de receber aluguel, parei de receber rendimento de cota, que é o aluguel que chega para mim. Por quê? Porque as lojas estavam fechadas, os shoppings estavam fechados, o fundo dono do shopping ele teve que fazer uma renegociação com as lojas e ele teve que dar 2, 3, 4 meses de carência. As lojas não pagaram aluguel e eu, Mauro, como dono do shopping, não recebi o aluguel. E isso faz parte, é assim que funciona. Agora, com o shopping voltando a funcionar, eu começo a receber aluguel do shopping que eu sou dono também. E é imóvel, comprou imóvel, o cara paga, tu recebe, o cara sai, tu não recebe mais. Então tem todas as questões que é importante. Bacana, né? E aí, Gustavo, tá aí, tá entendendo? Eu vi que o Christian entrou também, seja bem-vindo. Vamos lá. Tem um outro tipo de fundo que ele é um pouquinho mais, ele é diferente, mas ele é chamado fundo de recebíveis, tá? Esse fundo ele tem muitas características de renda fixa. Por quê? É um fundo, ele não vai comprar um imóvel, ele vai comprar dívida. É isso mesmo, ele vai investir em dívida imobiliária. O que é isso? Grandes empresas, principalmente construtoras e empresas
que fazem grandes projetos da área imobiliária, elas têm que ir a banco, elas têm que ir a mercado para se capitalizar para conseguir construir. Então eles geram lá LCI, que é a famosa letra de crédito imobiliário, e outros tipos de recebíveis que são comprados por esses fundos imobiliários. Esse tipo de ativo financeiro, esses LCI e outros mais, eles são fundos de renda fixa. Então o fundo imobiliário compra aquilo ali, fica dono desses fundos e recebe todo mês o juro e distribui, tá? Então assim, e esses fundos têm negociação também lá dentro da Bolsa de Valores. E esses acabam se valorizando a cota mais ou menos conforme o quanto de letras de crédito imobiliário e outros ativos tem lá dentro. Ou seja, conforme o tamanho do dinheiro que está dentro desse fundo, ele acaba se valorizando ou não. E a gente acaba recebendo o quanto que esses ativos que estão dentro do fundo nos pagam. Seria mais ou menos um aluguel, mas não é chamado de aluguel, é chamado também de rendimento de cota. Mas ele é muito parecido com uma renda fixa. Eu até anotei aqui, que olha só, algumas coisinhas que eu anotei aqui. Os fundos de recebíveis imobiliários não possuem imóveis gerando receita diretamente, e sim são operações no mercado imobiliário, onde os imóveis são usados como lastro ou garantia do negócio, tá? Via de regra, esses fundos pagam prêmios robustos frente aos títulos públicos e mesmo a ativos de renda fixa privada. Pagam mais do que a renda fixa normal, tá? Muitas das vezes os retornos líquidos são 50% superiores à renda fixa normal. Nesse sentido, não temos dúvida quando falamos que os fundos de papel funcionam como ativos de renda fixa turbinada. Legal, né? E sobre o risco, tá? Sobre o risco desses fundos. A dissipação dos riscos desses fundos é bem expressiva, vistos que os tomadores corporativos, ou seja, quem pega o dinheiro e emite a dívida, né? Que buscam o fund ou o fundo, eles investem nas próprias operações, ok? Além disso, nós temos CRIs e outros ativos ligados a shopping center, galpões logísticos. Então, ele não vai investir diretamente no imóvel, ele vai investir em dívida desses imóveis, ou seja, foi construído um shopping, foi pego dinheiro a mercado para esse shopping, eu tenho lá um ativo que é a dívida desse shopping que está lastreada no shopping. Então, assim, é uma operação financeira, ela é um pouquinho mais elaborada, mas ela funciona como uma renda fixa turbinada, e lá no fundo está investindo no imóvel, que o imóvel serve como lastro, ok? Depois nós temos um fundo de desenvolvimento imobiliário, tá? Eles são um pouquinho mais complexos, e esses recursos são captados e são usados para desenvolver projetos normalmente residenciais. Ou seja, uma empresa cria um fundo, uma construtora cria um fundo porque ela vai fazer um grande lançamento imobiliário, que pode ser um condomínio, pode ser normalmente são empreendimentos residenciais. Então pode ser lá um bairro, o lançamento de um bairro inteiro, tudo isso. Então o que acontece? Ela cria esse fundo para investir ali, e como é que a gente recebe? Conforme vai se fazendo as vendas desse condomínio, esse dinheiro vai entrando no fundo e vai gerando rendimento mês a mês. A diferença desse tipo de fundo é que ele tem começo, meio e fim. Ele é feito com um fim específico de fazer aquela construção, aquele desenvolvimento imobiliário. Ele vai funcionar no período da construção, e quando se finda a construção, normalmente se encerra esse fundo. E durante esse fundo estar funcionando, tu vai receber o rendimento, e lá no final o fundo é cessado, as tuas cotas vão acabar sumindo e tu vai receber o valor da cota que está sendo negociado. Então ele não é um fundo para se manter por muito tempo, ele é um fundo que tem começo, meio e fim. Vai durar quanto? O tempo que demorar essa obra, pode ser 1 ano, 2, 5 ou 10, mas funciona mais ou menos dessa forma. E o último tipo de fundo que eu quero passar para vocês, existem outros, mas são menos importantes, é o chamado fundo de fundo. O que é isso? É um fundo imobiliário que faz uma emissão, capta um dinheiro, e sabem o que ele faz com esse dinheiro? O fundo de fundo, você tem ideia? Ô Cleitinho, um abraço! Gente,
o fundo de fundo ele investe em outros fundos imobiliários. Isso mesmo. Um fundo vai comprar cotas de outros fundos para ter o próprio funcionamento. Então o que acontece? Esse gestor ele vai comprar tantas cotas do fundo A, tantas cotas do fundo B, do C, do D e vai montar uma carteira. E daí tu vai comprar esse fundo. A grande vantagem dele é porque ele está muito diversificado, muito pulverizado. Então o teu risco é menor ainda do que investir num fundo só. Se o teu fundo de tijolo lá que tem 7, 8, 10 shoppings, tem fundos que tem 30 shoppings e mais de 500, 600 inquilinos, ele já tem um risco muito pequeno. Tu imagina tu comprar um fundo que é dono de vários fundos desses. E vou até dar um conselho para quem estiver começando. No primeiro fundo imobiliário, o ideal é realmente comprar um fundo de fundo, pela diversificação e a previsibilidade de valores que tu vai receber. Teu risco é muito menor e é muito mais tranquilo, tá? Então procure um chamado FOF, F-O-F, fundo de fundo, tá? O que eu anotei sobre esse fundo? Olha que legal. Eu anotei assim, ele funciona como uma grande cesta, onde todos os outros tipos de fundos imobiliários podem ser adquiridos. Então ali dentro pode ter fundo de tijolo, pode ter fundo de papel, pode ter fundo de desenvolvimento. É o gestor que vai definir o que está ali dentro, né? Aqui a eficiência do gestor na troca de posição tem relação forte com a eficácia do resultado. Ou seja, aqui tu tem que saber quem é o gestor. Uma coisa muito legal, é muito fácil ter acesso a gestor. Se tu for lá na página de um fundo imobiliário, tem o nome, normalmente é o telefone do gestor. Tu pode pegar o telefone e falar com ele e perguntar o que ele está fazendo, onde é que ele está investindo, o que ele pensa em investir. Tudo isso normalmente ele conversa. Ele não vai conversar com todo mundo, mas tu consegue conversar com uma secretária. Às vezes ele mesmo te atende. Isso é muito legal. É bom que tu conheça quem é o gestor do fundo para saber o que passa na cabeça dele. Porque ele está administrando um imóvel que é teu, né? Por outro lado, os fundos de fundos são indicados para aqueles que não possuem tempo e disposição para investir. O que isso quer dizer? Quando você aí não quer lá ver que shopping é, onde é que está sendo construído, quem são os vizinhos, se foi bem construído, quais são as empresas que estão lá, se você não tem paciência para fazer isso, é muito fácil. Você pega e compra um fundo de fundo, que o gestor desse fundo está comprando os outros fundos e está cuidando desse tipo de coisa para você. Você está terciarizando a administração e o cuidado com isso. O benefício é que você não tem essa preocupação, mas você tem que confiar bastante nesse gestor. Porque se ele não fizer um trabalho bem feito, pode atrapalhar aí o rendimento do seu investimento, né? Aí é uma questão de vocês querer escolher ou não. Eu particularmente não invisto mais em fundo de fundo. Logo que eu comecei a investir, eu tinha alguns fundos de fundo, bem por isso, que o meu conhecimento era bem limitado com relação ao fundo imobiliário. Conforme eu fui aprendendo, fui entendendo, eu fui deixando de lado os fundos de fundo, e isso que eu terceirizava para outro decidir no que investir, eu comecei fazendo. Então hoje, se eu tenho uma carteira imobiliária com 7, 8, 10 fundos imobiliários, eu já tenho uma cesta de ativos, eu já tenho um fundo de fundo que é meu e eu sou gestor, porque eu gosto de gestionar a minha carteira, tá bom? Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, por favor, coloque que eu tenho prazer em responder, tá bom? Se não estão entendendo, se está gostando, então lembra de apertar no coraçãozinho, aperta no aviãozinho e manda para mais gente ver, porque eu acho que o assunto é muito interessante, tá bom? Grande Éder lá de Caxias do Sul, saudades do amigo, a gente trabalhou junto na guarida, né? Forte abraço aí. E esse fundo de fundo com certeza é o fundo menos arriscado, tá? Tem alguns fundos que tem 20, 25, 30 fundos, então tu vê o tamanho da diversificação. E é uma coisa muito legal, eu quero falar de novo sobre diversificação com relação aos fundos, tá? Se você compra um fundo imobiliário, por exemplo, que é dono de shopping, tem 10 shoppings, e cada shopping desses tem 40, 50 lojas. Então você tem aí mais de 500 inquilinos dentro do seu fundo imobiliário. Então se tiver 1, 2, 3 ruim lá dentro, se tiver algumas lojas que não estão sendo locadas, a sua vacância é muito pequena. Isso é o legal. Agora, se você comprar uma sala comercial e alugar, e a pessoa que você alugou não paga direito,
Se a pessoa que você locou de um dia para o outro decide ir embora, o rendimento que você tinha se foi. Outra coisa importante também. Se você compra um apartamento para alocar, investiu 500 mil reais nesse apartamento, está alocado, está tudo certinho, e você precisa ir para uma emergência 50 mil reais. Você não pode vender o banheiro do apartamento, pegar os 50 mil e pagar uma despesa médica, por exemplo. No fundo imobiliário você pode. Você pode vender a quantidade que você precisar, no momento que você precisar, porque tem liquidez, e você em 2 dias tem esse dinheiro disponível. Tá? Então é outra vantagem dos fundos imobiliários perante os imóveis, ok? Eu até peguei aqui uma mansa burra aqui para falar as diferenças principais. E assim, gente, essa é uma opinião particular do Mauro. Eu acho que investir em fundo imobiliário é melhor que investir em imóveis. É minha opinião e eu vou passar aqui o que eu separei, o que justifica isso. Você não é obrigado a concordar, você faz da forma que você quiser. É uma opinião simples das coisas que eu acredito, como é todos os outros vídeos que eu fiz, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, agora são 9h35, nós temos mais um tempinho. Vou passar isso aqui, depois vou responder as perguntas e vamos para as considerações finais. De novo, se alguém tiver alguma pergunta, por favor coloca ali que eu faço questão de responder, tá bom? Vamos lá, eu fiz um paralelo aqui entre fundos imobiliários e imóveis, tá? Sobre a simplicidade de investir, o que eu coloquei? Fundos imobiliários. Por meio de um home broker, ou seja, abrir uma conta na corretora, o investidor negocia as suas cotas, que são os pedacinhos, né? Sem se preocupar com a burocracia e o cuidado do imóvel. Vai lá, comprou, tem o gestor cuidando, mês que vem já estou recebendo aluguel, ok? Na compra do imóvel, o investidor precisa se preocupar com escrituras, certidões, ITBI, locação, vacância, reforma, cobrança, etc. Ok? Vamos falar com o Kleber do apartamento, sim, né, Tito? Pô, legal tu tá aí, obrigado por ter vindo. Se tá gostando, obrigado. Sobre a liquidez, então. O que é liquidez? É poder vender e ter o dinheiro na mão rapidamente, tá? O que eu botei? Dos fundos imobiliários. As cotas são negociadas em bolsa de valores, reduzindo o risco de não conseguir vender o ativo, além de ser livre de complicação e burocracia. Você entra lá, aperta 3 botões, vende o fundo imobiliário, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. No imóvel, a transação depende de diversas variáveis e complicações, que tornam a venda dificilmente rápida de um imóvel. Além do que, se você precisar vender um imóvel muito rápido, ele pode até valer quinhentão. Vai ter que vender por 300, 350 ou 400. E fora toda a burocracia e o risco também, tá? Na bolsa você vai lá, vende, 3 dias o dinheiro está na sua conta sem risco nenhum. Do imóvel é um pouquinho diferente, a gente sabe disso, tá? Sobre a diversificação do investimento, o que eu coloquei? Fundos imobiliários. Com aplicação de baixo valor, você já tem acesso a diferentes tipos de imóveis, em vários segmentos do setor, permitindo maior diversificação do seu investimento. No imóvel, então, sobre diversificação. O imóvel, como se sabem, é um bem indivisível. Já falei sobre isso. Não dá para vender só o banheiro ou vender um quarto. Assim, não é possível vender apenas uma parte dele. Sobre vantagens fiscal, e eu quero que você detenha isso porque foi uma coisa que eu não falei, eu deixei mais para o fim, tá? Para pessoas físicas, não há incidência de imposto de renda sobre o rendimento distribuído pelo fundo, que aumenta o retorno. É isso mesmo. O que você receber do fundo imobiliário de aluguel não tem que pagar imposto de renda, tá? No imóvel, o imposto de renda é de 15%, você tem que pagar, tá? Então, automaticamente já se ganha ali 15% a mais de rendimento ou de aluguel, como você queira chamar, no fundo imobiliário. Sobre o risco do negócio, eu falei bastante sobre risco, tá? O que eu anotei? O fundo imobiliário investe normalmente em grandes empreendimentos, o que leva à diversificação de inquilinos e minimiza o risco de fortes oscilações de distribuição de rendimento. Na compra do imóvel, o proprietário do imóvel fica mais exposto ao risco de vacância, já expliquei o que era vacância, e inadimplência. Pessoal, vamos falar bem a verdade. Dono de um shopping, não é melhor alugar para lojas Renner, para o Magazine Luiza, para Colombro, Burger King, para o McDonald's, para a Zara, do que alugar para o Zezinho, teu vizinho, que vai botar uma empresa lá que tu não sabe se vai funcionar ou não na tua sala comercial, e você nem sabe se vai receber? Qual é que é o risco maior?
Tem nem cabimento, não tem comparação, né? Eu prefiro alugar para grandes empresas, ok? E sobre a gestão do negócio, ou seja, o cuidado imóvel, do fundo imobiliário. Com fundos imobiliários você pode contar com a gestão ativa, que visa extrair o maior valor do portfólio de imóveis por meio da procura constante de inquilinos e mesmo com a reciclagem dos ativos. Vende um imóvel que não está mais bom, compra outro, troca um inquilino que não está legal. O gestor vai fazer isso e ele é bem pago para isso, ok? E no imóvel que eu compro, o proprietário de um imóvel em geral não pode dedicar 100% do seu tempo para a administração dos seus investimentos. É verdade. Às vezes o teu inquilino quebra uma porta, estraga, suja, subloca, e tem todas essas questões que infelizmente a gente não consegue acompanhar e pode realmente acontecer. Então essas são as principais diferenças. Espero que tenha ficado bem entendido aí. Eu vejo que vocês não me fizeram pergunta, quer dizer, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Pessoal, quanto que rende um fundo imobiliário? Tá? Quanto que rende um fundo imobiliário? Quero ter certeza que é uma pergunta que vocês estão fazendo. Eu tenho uma carteira de fundos imobiliários, eu tenho aí fundos diversificados, eu tenho logístico, eu tenho de shopping, eu tenho fundo de papel, que é o fundo de renda fixa ali. Os meus fundos rendem uma média de 7,4% ao ano de rendimento ou de pagamento. É dinheiro que vem para mim, vem todo mês um pouquinho, mas na média rende 7,4%, tá? Sabendo que a taxa Selic está 2,25% e vai cair para 2%, está me pagando no mínimo 3 anos de taxa Selic todo ano, fora o que ele pode render, tá? Então, para mim, é um investimento que não tem comparação no mercado. Duvido outra coisa que dê tanto com tão baixo risco e sem estar se preocupando. É só colocar o dinheiro lá, comprar cotas de bom fundo e esperar todo mês vir o aluguel. Se você quiser alugar, se você quiser usar esse aluguel, você tira e usa, ou então você vai comprando mais cotas para gerar aquela bola de neve. Então é mais ou menos isso que rende a minha carteira de fundo imobiliário. E não é difícil. Eu não tenho muitos fundos não, devo ter 6 ou 7 na minha carteira. Eu vou responder algumas perguntas que vieram aqui, vamos lá se eu consigo ajudar aqui. E se você tiver, pode fazer também, tá bom? Vamos lá então. Tem uma pergunta aqui. Os fundos imobiliários fazem o dinheiro rentabilizar aplicando em quê? Então, é aquilo que eu falei. É pego o dinheiro, se compra imóveis, se loca esses imóveis e a gente recebe o aluguel desses imóveis que foram comprados. É assim que o fundo imobiliário gera dinheiro. A gente está comprando imóveis, alugando imóveis para boas empresas e recebendo aluguel todo mês. Como ele é obrigado a distribuir 95% do aluguel para os donos do fundo, eu sou dono do fundo e eu recebo aluguel. Quanto que eu recebo? Depende do percentual do fundo que eu tenho. Se eu tiver 1%, obviamente a gente não tem, porque são fundos que já estão chegando a casa de 500, 600 milhões. Tem fundo já no Brasil com mais de 1 bilhão de patrimônio. Não é bem assim para te ter, quem me dera ter 1% de um fundo, né? Mas enfim, a partir do que tu colocar ali R$20, R$2, o mês que vem tu já recebe proporcionalmente ao percentual que tu tem no fundo. Então é dessa forma que o fundo rentabiliza o dinheiro, comprando imóvel e locando imóvel, ok? Próxima pergunta, vamos ver aqui. Uma pergunta aqui, ó. Fundos imobiliários têm o mesmo percentual de cobrança dos fundos de ações? Para quem não sabe, um fundo de ações é quando um gestor compra várias ações e tu fica sócio do fundo. Tu compra uma cota e conforme aquelas ações valorizam, vem dinheiro para ti. Esse gestor, ele cobra, ok? Dos fundos imobiliários, cada fundo dentro do seu estatuto tem uma forma de pagar o gestor e a empresa que administra esse fundo, tá? Normalmente o pagamento é o percentual em cima do patrimônio líquido total do fundo, tá? Que pode ser 0,5, 0,2, 1%, não chega a tanto, é muito difícil, tá? Eu acho acima de 0,5% ao ano, estou falando ao ano, tá? Acima de 0,5% ao ano eu já acho bastante, entendeu? Mas é cada fundo, então é importante quando tu vai investir num fundo, quanto que tu está pagando
para o gestor cuidar desse fundo, tá? Esse dinheiro não sai daqueles 5% que não é pago dos aluguéis. Aquele dinheiro que não é pago dos aluguéis, os 5% que é retido, é para despesas do próprio fundo, com a administração do imóvel, com manutenção do imóvel, todos esses tipos de situação, ok? Então é importante cuidar o quanto você está pagando para o gestor. Às vezes tem um fundo que cobra mais na administração, mas ele entrega muito mais, então vale a pena pagar. Mas é muito pouco, é 0,5% ao ano, 0,2% ao ano, e isso é abatido ali, tu nem sente o valor, cobra a cada 6 meses, e eu particularmente sei o mês que a gente paga o gestor, mas eu não vejo variação no que eu recebo, tá? Então é bem tranquilo. Pessoal, mais alguma pergunta com relação ao fundo imobiliário? Me digam aí se vocês gostaram, o que vocês acharam. Eu particularmente acho sensacional. O que é importante, assim, ó, se eu posso dar uma dica para vocês, o que é importante ter de ciência do fundo imobiliário? O fundo imobiliário, o principal benefício dele é a previsibilidade de retorno, ou seja, tu sabe que todo mês tu vai receber o aluguel. E assim, ó, se por exemplo hoje é dia 29, amanhã é dia 30, se você comprar uma cota de fundo imobiliário amanhã e for dono dela até a virada do mês, pode ter certeza que no mês que vem tu já vai receber um percentual, tá? Porque na virada do mês que define, o dono da cota já vai receber o mês seguinte. Então às vezes tu nem precisa ter um mês, ser dono de um mês da cota que tu já está recebendo. Então eu acredito no fundo imobiliário como uma forma de crescer a tua carteira, de aumentar o teu patrimônio, de ter ganhos recorrentes, de poder usar os ganhos que vêm todo mês para tua conta na corretora para comprar mais cotas e aumentar essa bola de neve, e quem sabe no futuro uma forma de complementar a tua aposentadoria, de gerar aposentadoria para ti, porque a gente não tem certeza que vai se aposentar ou que vai receber do jeito que está o INSS, ou até uma possibilidade também de tu gerar a tua independência financeira. Daqui a pouco tu está ganhando tanta grana que o que está vindo do fundo imobiliário paga as suas despesas, aí tu é livre financeiramente. Porque como eu falei para vocês, se a minha carteira está gerando 7,4% ao ano, se eu tiver, não tenho, óbvio, gostaria de ter, se eu tiver, por exemplo, R$1 milhão em fundo imobiliário, são R$74 mil ao ano. Se tu dividir por 12 isso, vai dar assim, dá quase R$6 mil. Alguém que é bom de conta passa para mim, que estou sem calculador, mas 74 dividido por 12 daria 5 dá 60, 6 dá 72, dá em torno de R$6.200 por mês. Já é um belo salário e não é difícil. Se você investir todo mês, a gente fica 40 anos investindo para se aposentar com, quem sabe, um salário mínimo. Imagina se você colocar 200, 300, 400 reais por mês em fundo imobiliário, eu tenho certeza que você vai ter uma aposentadoria de 6, 7, 8 milhões. Tá? Essa pergunta aí é boa, viu, Christian? A valorização ou depressão patrimonial no fundo? Sim, tá? Os fundos imobiliários, ele tem por via de regra de em torno de 6 meses a 8 meses, é contratada uma empresa terceirizada para reavaliar o patrimônio do fundo. Ou seja, vai lá alguém e faz uma avaliação do imóvel. Se os imóveis tiverem uma valorização, essa informação ela vai constar no valor patrimonial de cada cota que tu tem acesso. Então ela vai crescer. E há uma tendência que o mercado veja isso e precifique. Tá? E isso é a forma, é a ferramenta que faz com que o fundo imobiliário acompanhe o teu dinheiro investido, fora o que tu recebe de aluguel, acompanhe a inflação, para que tu não tenha perda inflacionária, ok? Então ele tende, como a valorização do imóvel normalmente é superior à inflação, e a gente sabe que é assim, se tu for olhar o FIPE-ZAP e tal, ele tende a cobrir a inflação, então é um mecanismo de proteção do teu investimento, ou seja, o teu investimento não vai, o dinheiro colocado lá, tá? O dinheiro colocado não vai perder valor com relação à inflação, e depois tu tem a parte do aluguel que vai acabar trazendo a valorização e a renda extra que tu busca. Então foi bem legal tu colocar isso aí, porque essa valorização do imóvel, ela vai te proteger da perda da inflação, ok? E o cuidado com a depreciação que tu colocou também, aí vai de tu ter um gestor de qualidade que
vai manter o imóvel em boa situação, e até daqui a pouco tu começa a ver que a coisa não está tão boa, tu abandona aquele fundo imobiliário e parte para um outro que está numa situação melhor. Existem algumas questões que é importante ser colocada. Às vezes alguns gestores retêm, eles podem fazer isso durante um período, retém um pouco mais que os 5% na necessidade de uma ampliação do imóvel, na necessidade de uma reforma do imóvel, na necessidade de uma adequação do imóvel. Como assim uma adequação? Se tu é dono de um fundo imobiliário logístico que aluga para uma empresa e vai trocar o inquilino, tá saindo uma metalúrgica e está entrando uma empresa de injeção de plástico. O fundo imobiliário vai ter que investir uma graninha lá para adequar o prédio para essa nova atividade. Então, às vezes, o que acontece? O fundo não vai te chamar para colocar dinheiro, isso não existe. Ele pode segurar um pouquinho do dinheiro que está sendo distribuído em cota, do dinheiro do aluguel, para readequar o prédio. E a gente tem que olhar isso com bons olhos, porque numa reforma do prédio, numa readequação de um prédio, ou num aumento de área de um prédio, é o teu patrimônio que está aumentando. E assim, se tu tem uma casa que é tua e tu quer deixar ela linda, pintada, bonita, com grade, com calçada e tudo isso, tu tem que ter a mesma visão para o imóvel do fundo, porque é um imóvel teu, é tijolo. Então é importante, quando acontece isso, não fica triste não, que não está vindo 2, 3 meses do aluguel. Tu sabe que aquele prédio que é teu está melhorando, tá? Isso é bem importante. Legal? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não tem pergunta, eu vou agradecer a todos. Eu acho que essa questão do fundo imobiliário é bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar, me manda um direct. Eu acho que a maioria do pessoal tem meu WhatsApp também. Eu tenho uns 2, 3 vídeos falando exclusivamente de fundo imobiliário lá no meu canal, no YouTube, tem no blog também. É um assunto muito legal, vale a pena investir, é uma ferramenta que já funciona há muito tempo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem fundo imobiliário, por exemplo, que investe em antena de celular. Tem fundo imobiliário lá que investe em N coisas, é muito maior, lá são chamados de REITs, né? O Christian, que é professor de inglês, aí vai me corrigir, mas é chamado de REITs, né? E são fundos imobiliários lá que funcionam há muito mais tempo. Tem um fundo imobiliário nos Estados Unidos, que é dono inclusive do Empire State Building e de muitos imóveis, que um fundo só dos Estados Unidos é muito maior que todos os fundos imobiliários brasileiros. Então é uma coisa absurda como funciona o fundo imobiliário nos Estados Unidos, tá? Quem sabe que um dia a gente chegue a esse tamanho também. Um grande abraço pro CC, o grande amigo meu, que eu não vejo há muito tempo, que mora lá na Bahia. Deus te abençoe. Chegou no finzinho, CC. A gente faz live toda quarta-feira às 9 horas. Apareça na próxima, ok? Pessoal, quero agradecer a todos. Uma satisfação estar com vocês. Adoro passar o ensinamento que eu tenho. Espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha colaborado. E como é que faz para investir em fundo imobiliário? Abre uma conta numa corretora, meu amigo. A XP não cobra para operar fundo imobiliário. A Clear não cobra para operar fundo imobiliário. O Banco Inter não cobra para operar fundo imobiliário nem um centavo. Então não tem desculpa para você baixar o aplicativo da Clear, da XP, do Banco Inter, abrir a conta, mandar vintão para lá e comprar uma cota de fundo imobiliário. Não tem desculpa, porque quando você tiver a primeira cota e começar a receber todo mês, eu vou te dizer, tu vai gostar disso aí e vai querer ter mais cota, mais fundo e receber cada vez mais aluguel. Eu quero ver você aí, dono de fundo imobiliário, dono de shopping, dono de galpão logístico, dono de prédio de escritório. Eu quero ver você dono disso aí, que você recebendo aluguel todo mês, tá? Eu falo aqui para os meus meninos. Travou para tia Edra, aqui tá andando, eu acho, viu? Eu falo para os meus meninos, nós somos donos de shopping, nós somos donos de galpão logístico. Você tem que falar para os seus filhos aí também, tá bom? Entendam isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e convido já vocês. Quarta que vem nós estamos aí de novo. Deus abençoe a todos, tá bom?